Essas propostas de emenda à Constituição estão na Câmara dos Deputados, salvo uma delas que já foi passada pelo Senado Federal, que é de autoria do Senado, que é a PEC das decisões monocráticas. Em relação a essa PEC, eu quero invocar aqui a compreensão de todos, inclusive da imprensa, que ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Eu tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia, mas eu peço uma reflexão de todos, né? Uma lei que é votada nas duas casas do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por um único ministro numa decisão monocrática. Eu acho que é algo muito óbvio, eu acho que todos concordam com isso. É essa a razão de ser dessa proposta de emenda à Constituição, que eu espero ver aprovada na Câmara dos Deputados, promulgada e respeitada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela é boa para o país. Ela garante que a inconstitucionalidade de uma lei só pode ser declarada pelo colegiado. E a força do Supremo Tribunal Federal está na sua colegialidade e não na sua individualidade. Então é essa a lógica, simples assim, não há nenhum tipo de afronta, é algo bom para o ordenamento jurídico brasileiro. As outras medidas, inclusive uma que que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei num país democrático e de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos, pelo menos de minha parte, mas essa declaração deve ser feita de forma colegiada e não individual. É a razão de ser da primeira PEC que me referi, que é de origem do Senado Federal, já aprovada e que eu espero vê-la aprovada. Eu conheço uma que é a questão da revisão das decisões do Supremo pelo Congresso Nacional. Essa me parece que padece de um vício de constitucionalidade, porque de fato a palavra final sobre conflitos jurídicos é necessariamente do Poder Judiciário através da Suprema Corte do país. É assim que funciona, é assim que deve funcionar. E essa questão do impeachment, não sei se é uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei, confesso que eu não examinei. Eu estou dizendo apenas que nesse tema de impeachment houve um projeto de minha autoria que prevê inclusive a possibilidade de a mesa diretora decidir sobre o pedido de impeachment e não exclusivamente o presidente da casa. Então eu próprio propus isso. Mas enquanto vigorar a legislação atual, que estabelece a obrigação do presidente do Senado e do presidente da Câmara examinarem monocraticamente ou individualmente esses pedidos, obviamente eu continuarei obedecendo a lei atual, ou seja, cabe a mim, como presidente do Senado, a decisão sobre a abertura ou não de processo de impeachment em face de ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa decisão, então, a princípio, ela pode ser compartilhada em termos de diálogo institucional e diálogo político, mas a decisão é exclusiva do presidente do Senado.